Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num texto assim, muito profundo, a oração de Jesus lá em João 17. E a gente está usando como base uma lição bíblica que destrincha essa passagem, né? Exato. É a famosa oração sacerdotal. O material que a gente tem aqui é um guia de estudo mesmo, que organiza essa oração que é bem densa. Em partes. Feita ali, né? Momentos antes da crucificação. Vamos dar uma olhada nisso. Perfeito. Então, o nosso objetivo aqui é pegar os pontos principais dessa lição, sabe? Entender o que Jesus estava pedindo para o Pai naquele momento tão crucial. Vamos seguir a estrutura do material? Bom, começando então. O primeiro tópico que a lição aborda é a oração de Jesus pela própria glorificação. Isso está lá nos versículos 1 a 8. Confesso que, assim, de primeira pode soar um pouco, sei lá, inesperado. Ele pedindo a própria glória. É uma ótima pergunta. Mas o guia de estudo ajuda a gente a entender o que está por trás disso. Essa glorificação que Jesus pede, lá no versículo 1, ela está totalmente ligada à missão redentora dele, sabe? Ele pede para o Pai glorificar ele através do sacrifício na cruz. Para quê? Para que ele e o Filho pudessem glorificar o Pai. Ah, entendi. A ideia que o material traz é que essa glória é Deus se tornando conhecido para o mundo, através da redenção que Jesus traz, né? É pela cruz, pela ressurreição, que a vida eterna seria oferecida. Isso está nos versículos 2 e 3. Faz todo sentido agora. A glória dele está no cumprimento da missão, não num poder aqui na Terra, né? E aquela parte do versículo 5 que ele fala da glória que tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Isso é uau! Sim, isso é fundamental no material. Aponta direto para a divindade dele, para a pré-existência, né? Para a unidade que ele sempre teve com o Pai. O guia até reforça que nos versículos 4 e 6 é como se Jesus estivesse, fazendo um relatório para o Pai, sabe? Tipo, olha, a obra que o Senhor me deu para fazer está concluída. Entendi. E eu revelei o teu nome para aqueles que o Senhor me deu. É quase um fechamento do ciclo aqui na Terra, pedindo para voltar para a glória original lá do céu. Entendido, super claro. Aí depois dessa parte mais focada nele, no Pai, na missão, a oração muda um pouco o foco, né? A lição leva a gente para a intercessão pelos discípulos. Versículos 9 a 19. O que se destaca aí? Exatamente, o tom muda mesmo. Vira uma preocupação pastoral, assim, bem intensa. O centro do pedido é por proteção e santificação para eles. Jesus pede para o Pai guardar os discípulos no nome dele, né? Está no versículo 11. Porque eles iam continuar aqui no mundo. Certo. E é interessante o que o guia destaca sobre o versículo 15. Ele não pede para Deus tirar eles do mundo. Não, né? Ele pede para livrar eles do mal, ou do maligno, dependendo da tradução. E o que seria esse mal? A lição dá alguma pista? O guia comenta? Sim, o material sugere que não é só, dificuldade da vida, sabe? Mas o sistema espiritual do mal que comanda o mundo. Os versículos 14 e 16 falam que o mundo odeia os discípulos porque eles não pertencem mais ao mundo, assim como Jesus também não pertencia. A proteção é mais nesse nível espiritual. Entendi. E nesse contexto de proteção espiritual, a palavra de Deus parece ter um papel super importante, pelo que eu vi no guia. Nossa, fundamental. Jesus fala que deu a palavra do Pai para os discípulos, né? Versículo 14. E logo depois ele pede, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, versículo 17. A fonte que a gente está usando aqui, ela bate muito nessa tecla, que a santificação, essa separação para Deus, esse crescimento em pureza, acontece pela palavra. É um chamado para que os seguidores se aprofundem na palavra e fiquem protegidos de enganos, de falsos ensinos. Muito bom. E aí, avançando para a última parte da oração, né, versículos 20 a 26, o foco se abre mais ainda. Inclui todos que viriam a crer nele por causa do testemunho dos discípulos. Quer dizer, isso chega até nós hoje, né? Exatamente. Chega na gente e o pedido principal aqui é pela unidade, para que todos sejam um. Ele ora no versículo 21. E ele faz um paralelo incrível com a unidade dele com o Pai. Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. É uma unidade espiritual muito profunda que o Bia explora bastante. E essa unidade não é só para eles se sentirem bem juntos, né? Tem um propósito claro no texto. Exato. O propósito é totalmente missionário. O próprio versículo 21 termina dizendo,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Ah, verdade. A unidade dos seguidores de Cristo, segundo a interpretação do nosso material, funciona como um testemunho poderoso para o mundo. Um testemunho sobre a verdade da missão de Jesus. O guia até conecta essa unidade com a comunhão, com conhecer mais a Cristo, com o fruto do Espírito e até com a glória futura, lá do versículo 22. E argumenta que, sem essa unidade na fé, o testemunho perde força, perde credibilidade. Nossa, é impressionante como a oração conecta tudo, né? A glória de Deus, a proteção aqui no mundo e a unidade dos crentes como esse testemunho que continua. Então, só para a gente recapitular rapidinho, a gente viu a glorificação de Jesus ligada à obra dele na cruz, a intercessão pela proteção e santificação dos discípulos através da verdade da palavra e esse desejo profundo pela unidade de todos os que creem como prova para o mundo. Perfeito. É isso mesmo. E a lição termina com o que chama de verdade prática, né? Lembra que essa intercessão de Jesus não é algo que ficou lá atrás, continua valendo. Talvez assim, uma coisa para a gente pensar, para quem está acompanhando a gente, como que essa consciência, sabe, de que Cristo orou especificamente por nossa proteção contra o mal, pela nossa santificação, na verdade, e pela nossa unidade, como isso pode impactar o jeito que a gente vive a nossa fé no dia a dia e o nosso relacionamento uns com os outros. Uma excelente reflexão para a gente levar. Obrigada por acompanhar a gente nessa análise de João 17.